Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mercúrios, ano novo, cenário novo, e para esse primeiro vídeo de 2024 eu quero falar sobre a Ethereum em 2024. A Ethereum todo mundo sabe aqui que é uma grande posição nossa, imagino que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha Ether no seu portfólio, então eu quero fazer um brainstorm aqui e pensar o que a gente espera ver da Ethereum durante o ano de 2024, as atualizações, o que a gente vai ter de novidade no ecossistema da Ethereum e como que isso impacta no ativo Ether, para a gente entender se ele vai ou não continuar sendo um bom investimento ao longo do ano de 2024. E para fazer esse brainstorm, eu separei no que eu espero ver ao longo desse ano para a Ethereum, desde o que já está programado, mas também o que eu gostaria de ver como investidor para o ativo continuar sendo um bom investimento e principalmente tudo que pode dar errado, ou seja, o que pode acontecer ao longo do ano para que Ethereum e o Ether especificamente deixe de ser um bom investimento, ou que a gente reduza a posição, ou que a nossa tese mude de alguma forma. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, a gente tá chegando próximo dos 100 mil inscritos e bora pro vídeo. E para começar o ano, o Vitalik nos presenteou com esse roadmap ultra atualizado da Ethereum, um roadmap técnico focado nas atualizações e melhorias que a rede deve ter ao longo dos próximos anos, mas para 2024 a gente tem que falar do The Surge, que é a fase do roadmap que a gente está agora e que a gente deve ver as principais atualizações ao longo dos próximos meses. E essa fase ela é focada principalmente na escalabilidade dos rollups, em melhorias para as segundas camadas. Mas eu não quero que esse vídeo seja um vídeo focado apenas na parte técnica, então eu separei ele em 3 pilares. O primeiro é o macro, como a parte macro do mercado cripto deve afetar a Ethereum. O segundo, aí sim, a parte técnica, as atualizações que a gente deve ver na rede ao longo de 2024. E por último, o ecossistema da Ethereum, segundas camadas, staking, tudo o que deve acontecer nos protocolos interligados a esse monstro que é a rede da Ethereum. Do lado macro, a Ethereum ela está no centro da principal narrativa do mercado cripto no momento, que são os ETFs. Existem pedidos em aberto, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, de ETFs spot, tanto de Bitcoin quanto de Ether. E a gente sabe que no momento que esses produtos forem lançados, uma via de investimento, uma porta foi aberta para a entrada de capital institucional no mercado cripto. E a partir do momento que você tem tanto um ETF de Bitcoin quanto um ETF de Ether, você tem um volume muito grande, uma liquidez muito grande entrando para esses ativos. Então, hoje eu considero que esse é o principal destrava de preço, o principal catalisador de preço para o Ether para 2024, a entrada de capital institucional no ativo junto com o Bitcoin. E um ponto bem interessante da gente observar aqui é o quanto que os institucionais vão preferir o Ether ao Bitcoin ou o Bitcoin ao Ether, porque se a gente olha o fluxo de produtos institucionais, ou seja, o investimento que os institucionais fizeram em cripto ao longo de 2023, o Bitcoin ele ficou muito na frente do Ether. Então a gente teve aqui mais de 10 vezes mais volume, mais capital entrando para o Bitcoin do que para o Ether, diferentemente do que a gente teve em 2021, por exemplo, que o Ether ele teve um volume muito mais próximo do Bitcoin. Isso fez com que o ativo tivesse uma performance muito melhor do que a do Bitcoin naquele ano. Então essa é uma dinâmica que eu estou bem curioso, eu quero observar ao longo de 2024, se o Ether ele vai ser realmente a primeira escolha ou vai ser uma escolha de fato no portfólio dos institucionais. E ainda nessa linha da aprovação dos ETFs e da entrada do capital institucional no Ether em específico, eu acredito que isso vai ser uma destrava muito grande para o mercado de staking na Ethereum. Quando a gente conversa com os principais players de staking, as principais empresas que fazem validação do Proof of Stake na Ethereum, todas elas apostam de que o institucional vai ficar muito atraído na dinâmica de staking dentro da Ethereum e que produtos focados em staking, ou seja, um ETF de Ether com Ether em stake, devem ser lançados ao longo de 2024. Eu acredito que realmente a gente deve ver essa demanda ao longo desse ano e a gente deve ver também o crescimento do staking ratio da Ethereum, ou seja, da quantidade de tokens Ethers em staking. Hoje a gente tem cerca de 24%, o volume de crescimento de Ethers em staking ao longo de 2023 foi muito grande, ainda sem essa demanda do mercado aquecido e de um produto institucional. Então, uma das principais apostas que eu quero ver ao longo de 2024 é a demanda que o institucional deve ter pelo staking de Ether. E ainda nessa linha da demanda do institucional pelo Ether, pela Ethereum, eu acredito que uma narrativa que vai se beneficiar muito disso é
o staking dentro da Ethereum. Todas as empresas que realizam a validação dentro do Proof of Stake, o staking dentro da Ethereum, elas acreditam que o institucional ele vai ficar muito atraído pelo staking de Ether a partir do momento que você tem produtos institucionais focados para isso. Isso deve fazer a quantidade de Ethers em staking crescer. Ela cresceu muito ao longo de 2023, mais do que dobrou, mas eu acredito que ela pode acelerar ainda mais ao longo de 2024, favorecendo algumas criptos, como por exemplo a Lido Finance, que é uma das maiores apostas nossa para esse próximo ano. Beleza, entendendo do lado macro, como é que o ETF, o fluxo institucional, pode beneficiar o ecossistema da Ethereum, vamos agora para a parte chata, para a parte técnica, as principais atualizações que a gente deve ver na rede ao longo de 2024. E a primeira delas, não tem como ser diferente, é a EIP4844. Para quem não acompanha o canal da Mercúrios, a EIP4844, em breves linhas, é uma atualização que visa deixar as segundas camadas mais baratas, trazendo eficiência principalmente na forma como essas segundas camadas se comunicam com a Ethereum. E essa é uma atualização importantíssima, talvez a mais esperada pelos usuários, porque hoje a maior parte dos usuários da Ethereum não estão na mainnet, não estão na camada base, eles estão utilizando as segundas camadas, como Polygon, Arbitrum, Optimus e K-Sync. E se essas soluções não forem baratas, não forem eficientes o suficiente, esses usuários vão migrar para outras redes, como Solana, Avalanche ou qualquer outra que seja mais barata, melhor para se usar. E numa atualização recente dos desenvolvedores da Ethereum Foundation, a previsão é de que a 4844 saia no final de fevereiro, mas tem um problema aí. Aqui no nosso time nós fizemos diversas projeções e conversamos com vários desenvolvedores da própria Ethereum, como nesse print que está na tela aqui para vocês, e alguns deles já apostam de que essa fase da 4844 ela não será tão efetiva assim em termos de redução de custo para as segundas camadas. Eles apostam que a principal atualização para reduzir o custo das segundas camadas é o Data Availability Sampling, uma tecnologia nova que está previsto por alguns desenvolvedores para ser implementado só no final desse ano. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Os usuários estão clamando pela melhoria nas segundas camadas, mas pode ser que a 4844 ela decepcione os usuários, decepcione o mercado. E aproveitando o gancho da 4844, vamos falar delas, as segundas camadas, que na nossa visão aqui é o principal catalisador de crescimento, de receita, de usuários, de tudo pro ecossistema da Ethereum daqui para frente. E quando a gente olha 2023, as segundas camadas tiveram um crescimento exponencial, elas praticamente triplicaram todas as suas métricas, volume, liquidez, usuários, aplicações, e quando a gente olha para o mercado hoje, as segundas camadas somadas, elas são maiores do que todas as outras blockchains do mercado somadas. Então realmente o ecossistema da Ethereum ele é um buraco negro de liquidez, ele tem muita liquidez, muito usuário, muito desenvolvedor, muita aplicação. Só falta uma tecnologia realmente boa, né? Uma tecnologia que seja escalável, barata e eficiente para os seus usuários. E para 2024 eu espero duas coisas do ecossistema das segundas camadas. O primeiro deles é o crescimento contínuo dessas soluções, desde as soluções que já existem agora até o lançamento de novas soluções. Quando a gente olha para o mercado de segundas camadas, a gente tem mais de 30 projetos ativos e mais de 30 projetos em desenvolvimento. E essa lista só cresce a cada dia. Então, nos próximos 12 meses, até o final do ano, a gente deve ver um ecossistema que continua crescendo com novas soluções sendo lançadas. E o segundo ponto, que na minha visão é o mais importante, que vai ser determinante na tese, na narrativa das segundas camadas, são as atualizações tecnológicas que essas redes vão passar. Não adianta nada a gente chegar no final de 2024 e a gente ter 150, 200 segundas camadas com uma tecnologia ruim, com taxas caras que não conseguem ser competitivas em velocidade e custo com redes como uma Avalanche ou como a Solana. E não dá para essas soluções ficarem ao longo do ano dependendo da Ethereum. Como eu falei um pouco atrás, a 4844 talvez não seja a bala de prata que o mercado esteja esperando, que as segundas camadas estejam esperando. Então eu espero que essas soluções elas tragam inovações tecnológicas e ganhos de eficiência dentro da sua própria tecnologia. A gente tem algumas atualizações no radar. A gente tem, por exemplo, Polygon 2.0, que está para sair ainda no primeiro trimestre desse ano. A própria Optimus e a Arbitrum, que são as principais soluções aí de segunda camada do mercado, possuem um roadmap de inovações ao longo de 2024. Se elas conseguirem entregar uma tecnologia eficiente ao longo do ano, aí sim eu considero que a tese, que a narrativa continua muito fortalecida. Então beleza, falamos de fluxo institucional, de melhorias técnicas, de melhorias nas segundas camadas e por último, algo que eu acredito que vai ser muito importante para o crescimento e para o aquecimento do ecossistema da Ethereum em 2024 são os airdrops. Os airdrops mais esperados de 2024 e que devem ser os maiores em quantidade de capital, eles estão dentro do ecossistema da Ethereum. Então a gente está falando de Linea, ZK-Sync, Starknet, Eigenlayer.
no momento em que esses airdrops acontecerem, eles vão injetar um capital muito grande dentro do ecossistema da Ethereum, na mão dos usuários da Ethereum. E esse capital ele tende a fluir para o ecossistema, então fluir para os tokens do ecossistema, fluir para o próprio Ether e alavancar a atividade econômica dentro do ecossistema da Ethereum. Então beleza, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou nesse vídeo. Quais devem ser os pilares da Ethereum ao longo de 2024? O primeiro deles é o fluxo institucional via ETF. Eu realmente acredito que a narrativa institucional, a narrativa ETF deve ajudar muito o token Ether especificamente. Segundo, isso também deve ajudar o crescimento do mercado de staking, trazendo mais token Ether em staking e ajudando protocolos de staking, como é o caso da Lido. Terceiro, melhorias para as segundas camadas. Hoje as segundas camadas elas possuem taxas altas e possuem um certo problema de tecnologia. Elas precisam tanto de uma EP 4844 boa, quanto de melhorias dentro das suas tecnologias. E por último, os airdrops, que devem injetar uma liquidez muito grande do ecossistema. Eu acredito que esses 4 pilares vão direcionar o ecossistema da Ethereum ao longo dos próximos 12 meses. Porém, nem tudo são flores. Então o que pode dar errado para a Ethereum ao longo de 2024? Primeiro, o volume, a liquidez vindo dos institucionais preferir o Bitcoin. Então a gente tem um ETF de Bitcoin e um ETF de Ether, mas 90% da liquidez, o volume dos investimentos irem para o Bitcoin, e se enfraquece muito a tese Ether e o Bitcoin continua performando melhor do que o Ether. Segundo, e aqui para mim é um ponto muito importante, é a gente ter uma IP 4844 muito ruim, pouco eficiente, fazendo com que continue um ambiente de taxas muito caras, principalmente para as segundas camadas, e as segundas camadas não conseguirem resolver esse problema minimamente dentro de casa, fazendo com que a concorrência ganhe espaço. Se em algum momento ao longo do ano uma dessas 3 coisas acontecerem, com certeza a tese fica muito mais fraca. Por isso que em cripto é importantíssimo você diversificar o seu portfólio, tanto em ativos quanto teses, narrativas diferentes, porque cripto é um mercado muito dinâmico e principalmente competitivo. Então é isso, pessoal, um resumão de tudo que a gente espera para o ecossistema da Ethereum ao longo do próximo ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um feliz 2024 para todo mundo. Antes de ir pro final do vídeo, eu vou te dar um presente, que são os ativos que a gente está apostando, os ativos que a gente acredita para 2024. Eu fiz um relatório com 3 ativos que eu acredito bastante que vão se valorizar e que vão ter uma boa performance acima da média do mercado para esse próximo ano. O relatório é 100% gratuito, tá no primeiro link da descrição, espero que vocês gostem.